Olá, seja bem-vindo ao Nosso Agro. Hoje temos muita informação para você ficar por dentro de tudo o que acontece no setor agropecuário brasileiro. Vamos aos destaques. Reforma tributária, CNA e federações da agricultura trabalham para que as propostas em análise no Congresso Nacional não aumentem os impostos, nem o preço dos alimentos. É muito importante esse trabalho que já está sendo feito com todos os parlamentares em todos os estados. Guia interativo de organização da propriedade rural do Senar ajuda produtores a melhorar a gestão de recursos humanos, equipamentos e insumos agropecuários. Essa organização e esse gerenciamento financeiro foi fundamental para poder a gente conseguir o que está conseguindo hoje. E você vai ver também, CNA defende a manutenção do convênio ICMS número 100 para garantir insumos agropecuários com preços mais competitivos. Esse benefício tem sido um dos pilares da estabilidade de um setor, que é o nosso setor agrícola, e que vem batendo recorde sobre recordes de produção e de aumento de produtividade nessas últimas décadas. Tudo isso agora, no Nosso Agro. Garantir sementes, rações, adubos e outros insumos agropecuários com preços mais competitivos, além de impostos menores na compra de máquinas e equipamentos agrícolas. Os convênios referentes ao ICMS são importantes para o desenvolvimento do agro e ajudam até na sustentabilidade, com acesso a produtos mais eficientes e mais baratos. Por isso, a CNA defende a manutenção desses convênios junto ao governo federal e aos estados. Controlar receitas e despesas é fundamental para avaliar a rentabilidade e corrigir possíveis prejuízos em qualquer setor. Os impostos que o agronegócio paga correspondem a 20,5% do total arrecadado no país e impactam diretamente no custo de produção. Uma medida que tem contribuído na redução da carga tributária são os convênios sobre o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. No caso do Convênio 100, de 1997, está prevista a isenção do ICMS nas operações dentro dos estados e a redução da base de cálculo na comercialização interestadual de sementes, rações, adubos, fertilizantes, medicamentos veterinários, entre outros insumos. Ele ajudou muito a fazer com que os insumos alcançassem preços razoáveis para que o produtor pudesse adquirir todos esses insumos dentro de um panorama e um planejamento de custos que lhe desse margens para ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, aumentar sua produtividade. Esse benefício tem sido um dos pilares da estabilidade de um setor, que é o nosso setor agrícola, e que vem batendo recorde sobre recordes de produção e de aumento de produtividade nessas últimas décadas. Estimativas da CNA mostram que, sem os benefícios dos convênios na venda de insumos agropecuários entre os estados, o custo de produção vai aumentar em diversas culturas. Para mostrar o impacto no setor, veja alguns exemplos de cenários sem a renovação do Convênio 100, que vale até o último dia deste ano. Para o plantio de milho na Bahia, o custo de produção pode aumentar em mais de 11%. Já no cultivo da soja, em Mato Grosso, a alta de custos também vai passar dos 11%. Já na pecuária, os produtores de leite no Rio Grande do Sul teriam de enfrentar uma alta superior a 12%. Os aumentos também seriam sentidos pela população, com a alta no preço da cesta básica. Dados do Ministério da Agricultura apontam que os produtores vão sofrer um prejuízo direto de 16 bilhões de reais em alguns segmentos agrícolas, sem contar com a pecuária. Primeira consequência da não renovação do Convênio 100, aumento da inflação, aumento do custo dos alimentos, aumento de alguns alimentos da cesta básica que são essenciais, o arroz e o feijão, para começar a conversa. Além dos insumos, os produtores rurais também fazem uso de máquinas e equipamentos agrícolas que facilitam o trabalho no campo. O Convênio 52, de 1991, que prevê a cobrança de um imposto menor na compra de tratores e colheitadeiras, por exemplo, também se encerra no final do ano. A renovação dos convênios 100 e 52 depende da aprovação unânime dos secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal. Oneraria muito o custo de produção, prejudicando não só o setor produtivo rural brasileiro, mas toda a sociedade do Brasil.
é importante, é imperioso todos nós trabalharmos pela sua renovação. Alguns estados são um pouquinho mais resistentes, nós precisamos convencê-los de que é importante para o Brasil. No próximo dia 14 de outubro, o CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, se reúne para tratar sobre a prorrogação até 2022 dos convênios 100 e 52. A expectativa do setor produtivo é que os convênios sejam renovados e uma decisão definitiva sobre o assunto seja proposta em conjunto com a reforma tributária. O convênio 100 ele será um desastre se ele não for prorrogado. Para o nosso setor, eu vejo que seria de muito bom senso que ele fosse prorrogado e, após a reforma tributária, aí uma nova conversa, uma nova negociação viria e aí de maneira mais permanente, mais definitiva. A CNA, ao lado de 44 entidades representativas, encaminhou um manifesto para governadores e secretários de Fazenda nos estados, pedindo a prorrogação dos convênios e destacando os impactos e prejuízos para o país caso não haja a renovação. A validade dos convênios até o final deste ano foi decidida pelo CONFAZ no início de 2020, época em que a CNA também atuou junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária. A gente clama, por isso nós estamos trabalhando firmemente no sentido de que possamos estar renovando o convênio 100. Além dos convênios do ICMS, a CNA e as federações da agricultura acompanham de perto a reforma tributária. As propostas em análise no Congresso Nacional podem aumentar os impostos e o custo de produção dos alimentos. Por isso, o trabalho é constante junto aos parlamentares para que seja aprovada uma reforma que beneficie todos os setores e mantenha a competitividade do agro brasileiro. As 3 propostas de reforma que tramitam no Congresso Nacional trazem preocupações para o agronegócio. As medidas podem aumentar a carga tributária, criar novos impostos e retirar benefícios fiscais. Alíquotas que chegam a mais de 25% sobre a comercialização dos produtos podem inviabilizar o trabalho de algumas atividades agrícolas e até prejudicar as nossas exportações. A CNA defende uma reforma que represente a simplificação do sistema tributário e não acarrete o aumento de impostos. Por isso, o tema é considerado prioritário e ações estão sendo desenvolvidas para que as propostas em discussão no Congresso sejam modificadas. Outras diretrizes defendidas pela CNA são: tratamento diferenciado para os produtos do agro, mecanismos de devolução de crédito eficiente e manutenção do crédito presumido por produtor. Entre as medidas do sistema CNA, Senar e federações está a criação de uma página especial com todas as ações já realizadas. A CNA também está promovendo uma série de lives nas redes sociais para alertar os parlamentares e a sociedade. Nos estados também acontecem eventos virtuais com parlamentares e representantes do agro. Nós defendemos uma simplificação de impostos, não um aumento de carga tributária para nenhum setor. Por isso a Federação da Agricultura vem procurando dialogar aqui com os nossos deputados federais. Oficiamos aos prefeitos municipais, às câmaras de vereadores, para que eles também se preocupem com esses temas, já que eles são representantes da população baiana e, dentre elas, uma boa parte dessa população é a população agropecuária, que representa muito o PIB do estado. No Paraná, a Federação da Agricultura também reuniu parlamentares no encontro pelas redes sociais e tem mostrado à população que o alimento vai ficar mais caro. A gente defende, sim, uma simplificação, mas que no setor agropecuário a gente tem que ter alíquotas reduzidas. As pessoas mais pobres, ela têm a maior parte da sua renda gastas com alimentos. E quando você aumenta o tributo sobre os alimentos, você está aumentando o dispêndio dessas famílias mais pobres. Não acreditamos que esse seja o caminho. A Federação da Agricultura e Pecuária do Pará também realizou encontro com sindicatos rurais e autoridades para mostrar que o agronegócio é protagonista na economia brasileira e não pode ser onerado. O agronegócio vem já há um longo tempo sustentando a economia brasileira, vem contribuindo ativamente na balança comercial e precisamos continuar podendo produzir alimentos baratos, alimentos de qualidade, para alimentar não só os brasileiros, mas o mundo todo. E precisamos sim do apoio de todos para que essa reforma tributária realmente simplifique
o sistema tributário brasileiro, mas em momento nenhum leve a aumento da carga tributária. A Federação do Mato Grosso do Sul trabalha junto aos parlamentares do estado e outras entidades do agro para mostrar os impactos da reforma para o setor. Em reuniões com representantes políticos e rurais, a instituição tem levado informação e ouvido todos os interessados no assunto. Nas agendas online, como é o caso da live do Sistema FamaSul, apresentamos os pontos mais sensíveis da pauta e destacamos os prejuízos que podem ser causados com a validação que constam dos projetos. Atendendo à demanda crescente por alimentos com qualidade e sustentabilidade, seguimos engajados no debate de propostas da reforma tributária. As federações do Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também promoveram encontros virtuais. Já o Grupo de Trabalho Econômico da CNA tem estudos sobre os impactos da reforma tributária. No caso da cesta básica, o aumento pode passar de 22% e provocar uma alta na inflação de 1,8% no longo prazo. Os dados são apresentados pela Confederação nas diversas reuniões com o governo, parlamentares, lives e audiências públicas. A intenção é alertar os deputados e senadores para os riscos que o setor produtivo corre com as atuais propostas. É muito importante esse trabalho que já está sendo feito com todos os parlamentares em todos os estados, não só apenas pelo IPA, pela CNA, mas as federações em cada estado sentando com as suas bancadas e demonstrando aí a necessidade de aprovar uma reforma tributária que não afete e que não venha onerar ainda mais o agro brasileiro. A CNA participa ainda de um grupo de trabalho criado pelo Instituto Pensar Agro, com diversas entidades do setor. Os encontros resultaram em um documento destinado ao deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da Comissão Especial da Reforma Tributária. Como nós vivemos um mundo muito complexo do atual sistema tributário, todos têm dúvida do desconhecido e da desinformação. A CNA, junto com todas as suas regionais, vem participando de grandes debates. Nessa semana, junto com o IPA, nós discutimos com o relator Aguinaldo Ribeiro. No dia 19, voltaremos a conversar sobre reforma tributária. Nós vamos discutir à luz da verdade e vamos trabalhar com números de tal maneira que o agro brasileiro continue com uma proposta tributária neutra, simplificada e absolutamente eficiente. Nós somos favoráveis à reforma tributária. Tem muito mais novidade para você. Confira. Guia Interativo do Senar traz orientações de como organizar a propriedade rural. E a segunda edição do Agro pelo Brasil mostra as principais políticas públicas para o setor e a entrega do selo Arte para produtores de alimentos artesanais. É depois do intervalo. Até já. Gestão de recursos humanos, organização de máquinas e equipamentos, cuidados com medicamentos, rações e outros insumos, além de ações de bem-estar animal e boas práticas de manipulação de alimentos. Essas são medidas que todos os produtores precisam adotar para um bom funcionamento do negócio. E para ajudar nesse trabalho, o Senar lançou o Guia Interativo de Organização da Propriedade Rural. Na gestão de uma atividade agropecuária, é importante que o produtor mantenha o ambiente de trabalho organizado e limpo. Assim, agricultores e pecuaristas conseguem otimizar o tempo e melhorar a gestão em busca de resultados financeiros. Um exemplo disso é o produtor Múcio, que cultiva tomates no Distrito Federal. A atividade não estava rentável, então ele resolveu repensar a parte administrativa e a infraestrutura da chácara. A redução de custos ela é bem expressiva, porque a partir do momento que você não tem organização, você não sabe nem o que você está utilizando ou não, de que maneira, se está utilizando certo, se está utilizando errado, a quantidade. Então, essa organização e esse gerenciamento financeiro foi fundamental para poder a gente conseguir o que está conseguindo hoje. O técnico de campo da assistência técnica e gerencial do Senar, Leandro da Silva, ajudou nesse processo de transformação. Ele destaca que são muitos os benefícios obtidos quando a propriedade está organizada. Entre eles, equilíbrio no tempo de trabalho e da vida pessoal, bem-estar dos colaboradores, saúde física e mental e rentabilidade da atividade. Para alcançar esse objetivo, é utilizado um plano estratégico, conhecido como 5S. Tem a parte da utilização, que é você sempre separar no seu local de trabalho apenas aquilo que você vai utilizar.
Tem a parte de organização, você manter o seu local de trabalho bem organizado para facilitar o andamento do trabalho que você vai desenvolver. Tem a parte de higiene, de saúde, que é preparar um ambiente para os funcionários trabalhar, um local sanitário para a utilização dos funcionários, e tem a parte de gestão financeira, que é a parte que a gente está fazendo com o caderno do produtor. Qualquer produtor rural pode adotar essas boas práticas para ter uma gestão mais eficiente. Para facilitar o acesso às orientações, o Senar lançou o Guia Interativo de Organização da Propriedade Rural, gratuito e online. São 11 passos que envolvem gestão de recursos humanos, saneamento rural, organização de ferramentas, equipamentos e maquinários, da farmácia veterinária e dos insumos. Tem ainda o preparo e armazenamento das embalagens para devolução, organização dos ambientes para o trato dos animais, cuidados necessários para os espaços abertos do ambiente rural e recomendações para os locais de produção e manipulação dos alimentos. Quem lê o guia também conhece a metodologia 5S de organização e a lista de verificação, com o checklist de vários pontos importantes a serem verificados nesse processo de gestão da propriedade organizada. A propriedade de tomates do Múcio segue todos os passos à risca com excelentes resultados. Tudo isso que a gente conversou, ele vai gerar automaticamente lucro para o produtor, porque quando ele passa a ter um ambiente organizado, o funcionário ele vai ter mais facilidade para trabalhar, vai ter mais rendimento. Quando ele passa a ter um gerenciamento financeiro, ele vai entender onde estão os seus custos e onde ele pode economizar. O passo a passo é ilustrado com fotos e elementos que vão ajudar o produtor a identificar e corrigir possíveis falhas. Além disso, esse guia é o primeiro material do Senar com conteúdo totalmente interativo. A partir do momento que você baixa ou salva esse guia na sua estante virtual, seja da Apple, seja da Google, é possível compartilhar esse material com outros usuários, é possível fazer anotações, é possível marcar páginas favoritas, é possível fazer a busca por palavras-chave. Então é um material muito rico, além de muito ilustrado e tendo acesso também a QR Codes. Os QR Codes trazem conteúdos complementares ao guia. Nessa página, por exemplo, o conteúdo abordado é sobre cuidados com a saúde dos produtores e trabalhadores rurais. Ao apontar o leitor do celular para essa área, automaticamente é aberta uma cartilha do Senar sobre prevenção à Covid-19. Para baixar gratuitamente a cartilha, acesse cnabrasil.org.br/senar/colecão-senar. Assistência técnica, projeto Campo Futuro, lei de proteção de dados, conectividade e inovação. Confira agora os destaques do resumo da semana com Francisco Jordão. Tudo bem, Francisco? Olá, Márcio. Olá, você de casa. O Sistema CNA Senar participou de eventos que trataram de ações e projetos digitais que vão beneficiar os produtores. Em uma conversa ao vivo pelas redes sociais, a Confederação debateu o desenvolvimento tecnológico com o uso e proteção de dados de agricultores e pecuaristas. A CNA também esteve no Fórum Digital Transformation Day para tratar de questões como conectividade no campo. E o Senar participou do lançamento online do programa Ater Digital, iniciativa do Ministério da Agricultura para ampliar o atendimento de assistência técnica e extensão rural para os produtores. Já a Rede Nacional de Inovação para o Agro e o Ministério da Agricultura se reuniram para discutir ações tecnológicas para o campo. Veja o que mais o Sistema CNA Senar fez para os produtores rurais. A concessão do selo Arte foi um dos temas da videoconferência do Grupo de Trabalho de Sanidade da CNA. E o projeto Campo Futuro levantou os custos de produção agropecuária no Paraná, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A Anvisa decidiu prorrogar o prazo para que os produtores possam usar os estoques dos produtos à base da molécula Paraquat na safra 2020 e 2021. A medida atendeu uma solicitação feita pela CNA. A Comissão Nacional de Pecuária de Leite se reuniu para debater novas tecnologias da Embrapa e uma proposta do Ministério da Agricultura para a elaboração de um plano que aumente a competitividade do setor. E o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, participou do primeiro agroencontro virtual, Como o Agronegócio se Comunica, promovido pelo Fórum de Comunicação do Agro. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Produtores de queijo artesanal em Goiás receberam o selo Arte. O estado é o primeiro do Centro-Oeste a conceder o selo
que permite o aumento da renda com a venda dos alimentos artesanais para outros estados. A entrega fez parte da programação do Agro pelo Brasil, que começou com um debate sobre políticas públicas para o agro. A segunda edição do Agro pelo Brasil preparou uma programação especial para a cidade de Alexânia, em Goiás. E o Sindicato Rural do município foi sede do evento organizado pelo sistema CNA-Senar, que está conectando os estados de forma virtual. As políticas públicas para o agro nortearam as discussões do debate, que contou com a participação do presidente da CNA, João Martins, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e dos presidentes das Federações da Agricultura e Pecuária da Bahia e de Goiás, Humberto Miranda e José Mário Schreiner. Um dos temas discutidos foi a reforma tributária, que está em análise no Congresso Nacional. As propostas, como estão, podem aumentar o custo de produção dos alimentos. Aumenta o custo da produção de soja em 19%. Aumenta o custo da produção de milho em 23%. O leite, se não fosse essa alta que teve agora, o leite ficava inviável. Apesar do leite ter aumentado o preço, mas o custo da produção também aumentou bastante. A reforma tributária, ela é importante. Agora, ela não pode vir com possibilidade de aumento de carga tributária, já visto que nós já pagamos 36% de impostos. E é claro, com cuidado especial para não onerar o setor agropecuário, que tanto tem contribuído para o Brasil. Entre as políticas públicas adotadas para fortalecer o setor agropecuário está o seguro rural. Dados do Ministério da Agricultura mostram que a subvenção ao prêmio do seguro cresceu entre os pequenos agricultores e pecuaristas. O Ministério da Agricultura tem uma equipe de ponta trabalhando isso, porque nós damos prioridade máxima a essa política, que ela é fundamental para o crescimento da atividade agropecuária no Brasil. O governador de Goiás destacou a importância da reforma administrativa ser analisada em paralelo à reforma tributária. Nós não podemos admitir que o custo do Estado seja altíssimo e nem que a carga tributária venha sobrecarregar um setor que já é responsável por toda a recuperação fiscal do país e da condição de renda per capita. Depois do debate, a programação do Agro pelo Brasil em Alexânia contou com um momento especial para 3 produtores rurais, com a entrega do selo Arte, que reconhece a fabricação artesanal e traz mais segurança jurídica para a comercialização dos alimentos em todo o país. É uma grande conquista, e a importância do selo Arte, que a gente trabalhar legalmente, não vai ser mais necessário. Você está trabalhando como se fosse um bandido, né? Você está correndo de fiscal, e a gente quer contribuir, quer conseguir fazer mais queijo. Um selo eu vou conseguir vender agora com mais facilidade e sem essas barreiras que a gente encontra aí no meio do caminho. Após a programação no Sindicato Rural, o Agro pelo Brasil seguiu para o almoço. E a gastronomia do quadro Do Rural à Mesa deu água na boca de quem experimentou o cardápio da culinária local, que teve influência direta do Senar na preparação e nos ingredientes utilizados nos pratos. Tudo que eu faço aqui veio um pouquinho do Senar, né? Aprendi tudo, fiz curso de leite, mussarela, requeijão, queijos, vários queijos, doces, meus doces ali, todos eu fiz curso de doce no Senar, fiz curso de horta, aprendi a cuidar das galinhas aqui também no Senar. Foi através do Senar também que me incentivou a abrir aqui o bistrô, porque minha comida é toda caipira da roça, né? Além de promover a gastronomia, a segunda edição do Agro pelo Brasil também destacou o artesanato de Alexânia e veio visitar o Núcleo de Arte do Centro-Oeste, que reúne o trabalho de artesãos da região. Com a visita ao distrito de Olhos d'Água, os participantes do Agro pelo Brasil tiveram a oportunidade de conhecer a história do município de Alexânia. Entre as obras dos artistas locais, é possível ver a influência do cerrado, que serve de matéria-prima. O artesanato, principalmente o barro, ele nos liberta de muita coisa. Ele é uma terapia, ele é uma fonte de renda. Eu cuido da minha família através do meu trabalho. A matéria-prima, minha matéria-prima, eu colho toda aqui na região, então é tudo aqui pertinho, né? Então tem a época certa, agora é a época de colher isso aqui
Isso aqui é o buriti, quando ele seca, a gente vai lá, colhe. Você pode rever toda a programação, saber as datas e cidades das próximas edições e interagir com o sistema CNA Senar pelo site agropelobrasil.com.br. Aproveite essa nova experiência sobre agropecuária brasileira. E se você é produtor de salame artesanal, não deixe de participar do Prêmio Brasil Artesanal Charcutaria. O sistema CNA Senar vai premiar os melhores salames do país. Para saber mais, acesse o portal cnabrasil.org.br. E o nosso agro termina aqui. Lembramos que todas as ações que você acompanhou no programa de hoje só são possíveis graças à sua contribuição, produtor. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na semana que vem. Até lá.